Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos sobre áreas, a gente vai ver nessa videoaula como que a gente trabalha com a área do triângulo e a partir da área do triângulo a gente chega na área do hexágono, tá? Então, primeiramente, vamos ver aqui sobre a área do triângulo, tá? Então, o triângulo, a gente sabe que é um polígono que tem 3 lados, certo? Você escolhe um destes lados do triângulo para chamar de base, tá certo? Então aqui a gente escolheu esse lado aqui para ser a base. E aí, de frente com essa base, lá em cima eu vou ter um vértice do triângulo, tá? Eu vou ter um vértice. O que vem a ser, né? Por que importa para a gente esse vértice do triângulo? Porque a distância da base até o vértice fazendo um ângulo de 90 graus, nós chamamos de altura, tá? Então, a altura, igual a gente comentou quando estava falando lá dos outros polígonos, a gente tem que medir levando, né, puxar essa medida de altura, fazendo 90 graus com a base que eu estou considerando, certo? Então, essa aqui é a altura do triângulo, tá bom? Se eu pegar este outro lado aqui como base, tá? Olha o vértice que está de frente com ela, esse cara aqui. Então, se eu ligar dessa base até esse vértice aqui, eu vou ter uma altura relativa a essa base, certo? E se eu pegar agora este outro lado aqui. Bom, eu tenho esse vértice aqui, ligando a base até o vértice, eu vou ter a altura. Lembrando que para eu poder fazer essa ligação, tá? Eu tenho que fazer 90 graus. E só um detalhezinho que não é tão importante para a gente nesse momento. Repara que as 3 alturas, né, o triângulo tem 3 alturas, uma referente a cada lado, se encontram num ponto, né? Esse ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo recebe o nome de ortocentro, tá? Ortocentro. Isso aqui vocês já devem ter visto lá no ensino fundamental. Só para recordar. O que importa para a gente agora é saber, lembrar, né, que para eu calcular a área de um triângulo pela fórmula geral, eu pego a medida da base desse triângulo, multiplico pela medida da altura e o resultado eu divido por 2. Certinho? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo. Calcule a área do triângulo abaixo, considerando as medidas dadas em centímetros. Então, eu tenho aqui 5 centímetros, 3 centímetros. Não posso começar a fazer o exercício fazendo conta para lá e para cá. Tiro os dados do exercício. A primeira informação que eu tenho é o seguinte. O cara aqui me deu a medida deste lado do triângulo, não passou? Ele me deu essa medida do lado. Então, isso aqui vai ser a minha base, certo? E olha o vértice que está lá na frente, lá de frente com essa base aqui. Essa distância fazendo 90 graus, isso aqui é importante a gente ficar atento, é a altura deste triângulo. No caso aqui é 3 centímetros. E lembro que ele me mandou calcular a área do triângulo, certo? Tirei os dados, peguei as informações que eu precisava. Agora eu vou partir para a parte de fazer cálculos. Escreva a fórmula primeiro. Lembro que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Substituo os dados. Ó, no lugar da base veio 5. No lugar da altura eu coloquei 3. Multiplico aqui em cima, né? 5 vezes 3 é 15, sobre 2 centímetros quadrados. Lembra uma coisa, em matemática, muitas vezes, você vai encontrar, principalmente em questão de teste, respostas na forma fracionária, tá? Mas e se eu quiser pegar e dividir 15 por 2 e chegar na resposta como 7,5 centímetros quadrados? Tem problema? De maneira alguma. Tanto essa maneira aqui na forma fracionária, como essa outra forma aqui decimal, está valendo. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, pessoal.
Dá uma olhadinha aí. Pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Muito bem, vamos lá. Tenho o triângulo, certo? E olha o que eu tenho. Eu tenho esse lado aqui que mede 5 centímetros e esse lado aqui que mede 13 centímetros. Eu posso falar que isso aqui é base, que isso aqui é altura? Não, não posso. Por quê? Base e altura, né? Eu escolho um lado para ser base. Se eu falar, por exemplo, que isso aqui é base. Para encontrar a altura, eu tenho que ver para essa base aqui, qual é o vértice que está de frente com ela? É esse carinha aqui, ó. A altura é a distância da base até o vértice fazendo 90 graus. Então, se eu for considerar esses 5 centímetros como base, a altura referente a esses 5 centímetros é essa medida aqui de baixo. Não esse 13 centímetros, tá certo? Porque esse 13 não está ligando esse 5 aqui com o vértice contrário, tá? E se eu quiser falar, então, que a minha base vai ser o 13 centímetros. Como que eu faço para encontrar a altura referente, né, relativa a essa base? Tenho a altura, né, perdão, tenho o lado. Olha o vértice que está de frente. Eu tenho que encontrar essa distância aqui, ó, desse 13 centímetros que é esse lado, até aqui embaixo fazendo 90 graus. Repara que achar essa medida aqui, que seria a altura relativa a essa base de 13 centímetros, é bem complicado, não é? E agora, o que eu faço? Volto aqui nesse triângulo. Que tipo de triângulo que eu tenho? Eu tenho um lado conhecido, outro lado conhecido, dois lados formam um ângulo de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, ó, se eu falar que esse 5 aqui é a altura, a base seria aqui embaixo. Então, nós não temos. Mas, como é um triângulo retângulo, o que eu lembro? Um dos lados que se juntam para formar o ângulo de 90 graus é um cateto, que eu posso chamar de cateto 1, né? Indicar por ser 1. O outro lado, que eu não conheço ainda, seria o meu segundo cateto, que eu gosto de chamar de cateto 2. E o lado que não junta para fazer o ângulo de 90, que está de frente com o ângulo de 90, é a minha hipotenusa. E quando eu tenho cateto e hipotenusa, o que eu vou fazer? Usar o Pitágoras. Sim, a gente vai usar muito o Pitágoras ainda. Mas eu não lembro como que é o Teorema de Pitágoras. É fácil, ó. Como eu quero um cateto, eu vou pegar a medida do primeiro cateto e elevar ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, e na hora que eu fizer isso tudo aqui, vai me dar a medida da hipotenusa elevada ao quadrado, certo? Bom, se eu falar que o meu primeiro cateto é essa base aqui, eu deixo como base ao quadrado. O meu segundo cateto é o 5, que eu elevo ao quadrado, e a hipotenusa é o 13, que eu também elevo ao quadrado, tá certo? Então, lá no Pitágoras, substitui os dados. Próximo passo, fazer continha. Ó. B ao quadrado eu mantenho, 5 ao quadrado eu sei que é 25, 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, 169, certo? Para eu achar esse B ao quadrado, esse 25 aqui, ó, tem que fazer companhia para o 169. Como o 25 está somando, e eu vou trocar ele de lado, ele vem para cá com a operação inversa. Então, o contrário de somar é subtrair. E eu não posso esquecer que o b da base continua elevado ao quadrado. Eu não posso sumir com esse expoente 2 aqui ainda. Certo? Faça essa continha aqui. Lembro que b quadrado vai ser 169 menos 25, 144. Agora, se o b está elevado ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 144, 12 centímetros, certo? Olha, achei a outra medida que eu precisava, né? Olha lá, agora eu tenho 12 centímetros aqui. Então, agora eu tenho a medida da minha base e a medida da minha altura. Mas esse 13 centímetros aqui? Bom, ele já foi usado para eu poder calcular a medida da base.
Então, esse 13 aqui não vai entrar agora no cálculo da área, certo? Então, olha os dados que eu tenho. Base desse triângulo é 12 centímetros. A altura desse triângulo é 5 centímetros. E eu quero a área. Fórmula da área do triângulo, né? Vou fazer os cálculos, escreva a fórmula. Base vezes altura dividido por 2. No lugar da base eu ponho 12, no lugar da altura eu ponho 5. Se eu gostar de simplificar a fração, eu percebo que o 12 eu posso dividir por 2, não é? Isso aqui vai ficar, então, se eu simplificar o 12 pelo 2, vai ficar 6 vezes 5, né? Que vai dar 30 centímetros quadrados, né? Como eu tinha todas as medidas em centímetros. Ah, mas eu não gosto de fazer simplificação, não sei fazer simplificação. Faz a conta. 12 vezes 5 é 60, não é? 60 dividido por 2, 30. Então, percebam que a gente chegou na mesma medida, no mesmo resultado. Simplificando primeiro, deixando para simplificar depois, aí fica do gosto do freguês o que você achar melhor. Certinho? Então, vamos para mais um exemplo. Ó. Calcule a área do seguinte triângulo. Então, está aqui o triângulo, está aqui as medidas, tá? Eu recomendo que você pause o vídeo um pouquinho, tente fazer. Depois que você fizer, você dá o play e confere se acertou ou não, né? Se acertou, parabéns. Se errou, vai olhando até onde você chegou para encontrar o seu erro, tá? Então, tenta fazer aí que eu espero vocês, tá? Muito bem. Já esperei. Então, olha o que a gente tem nesse triângulo. Uma medida que é 12 centímetros, uma que é 9 e outra é 10. E agora, se eu quero achar o triângulo, na área do triângulo, eu preciso de uma base e preciso da altura, não é? Bom, a gente está acostumado a pegar a base como sendo esse lado aqui de baixo, certo? Aí você fala, então se esse 10 aqui for a minha base, a altura vai ser esse 12 centímetros aqui. Eu fiz a conta, certo? Errado, galera. Qual que é a definição de base? Se eu escolho, eu escolho um lado para ser base, eu vou ter a altura relativa a essa base. Como que eu acho essa altura? Eu pego a base, acho o vértice que está oposto a ela e ligo do vértice até ali embaixo na base, fazendo ângulo de 90 graus. Então, repara, essa distância aqui, ó, que vai ser a altura referente a esse lado de 10 metros. Olha onde que está o 12 metros que alguém poderia ter pensado que era a altura. Está lá do outro lado, não é? Então, eu não posso falar que esse 10 e esse 12 são base e altura desse triângulo. Nossa, mas e agora? Bom, agora eu volto. Olha o outro lado que eu tenho do triângulo. Esse 12 centímetros, não é? Se eu falar que esse cara aqui é a minha base, né? Para eu encontrar a altura, o que eu faço? Acho o vértice que está oposto a ele, esse vértice. E vejo a distância em linha reta da base até a altura, né? E essa distância faz 90 graus. Olha, agora eu tenho a altura referente a esse lado de 12 centímetros, esse cara aqui que mede 9. Então, eu acabei de achar a altura. Poxa, mas esse 10 centímetros aqui, para que eu vou usar aqui? Nessa situação, você não vai usar para nada. É um valor que foi colocado aí a mais para confundir vocês. Tudo bem? Então, agora que a gente já resolveu esse probleminha, né? Vamos tirar os dados da questão. A medida da base para esse triângulo que eu vou pegar é o 12 centímetros. A medida da altura vai ser esse 9 centímetros. E eu sei que eu quero a área, certo? Então, agora a gente vai poder fazer os cálculos. Lembra de escrever a fórmula para lembrar dela. E aí você substitui. No lugar da base são 12 centímetros. No lugar da altura são 9. Isso aqui dividido por 2. Olha que legal isso aqui, ó. Igual a gente fez no outro exemplo. O 12 e o 2 são divisíveis. Você pode dividir o 12 pelo 2. Tá? Isso aqui vai ficar 6. O 9 continua ali no lugar dele.
E se eu fizer 6 vezes 9, isso aqui vai dar 54, como todas as medidas estavam em centímetros quadrados. Tá certo? Ah, mas eu não sei, não gosto de fazer simplificação de fração. Não tem problema nenhum. Você pode fazer 12 vezes 9, tá? O resultado de 12 vezes 9 é 108. E se você dividir 108 por 2, também chega nos 54 centímetros quadrados. Ou seja, deu o mesmo resultado, só o caminho que você escolheu é diferente. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Um caso particular e bastante importante é esse cara aqui, ó, o triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero é aquele triângulo que todos os lados têm a mesma medida. Então, este lado, esse outro lado e esse terceiro lado aqui, ó, tem a mesma medida, tá? E um detalhezinho, os ângulos internos de um triângulo equilátero, apenas do triângulo equilátero, também tem a mesma medida. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero, galera, medem 60 centímetros, tá? Então, o triângulo equilátero também é o que a gente costuma chamar de triângulo equiângulo, tá? Equiângulo. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar, mas é bom saber, tá? E como que a gente calcula a medida da área do triângulo equilátero? Vai funcionar a fórmula da área ser igual base vezes a altura dividido por 2, belezinha, tá? Só que encontrar a altura do triângulo equilátero, a gente vai ter que usar uma fórmula que já foi vista com Pitágoras. Ou então, eu lembro dessa fórmula aqui, ó, que usa apenas a medida do lado do triângulo equilátero. Então, a área para o triângulo equilátero, só para ele, vai ser lado elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. Isso aqui a gente divide por 4. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. Ó. Calcule a área do triângulo abaixo, considerando as medidas dadas em centímetros. Então, eu olho o triângulo e vejo que o primeiro, o segundo e o terceiro lado têm a mesma medida, não é? Então, a gente sabe que esse cara aqui é um triângulo equilátero, certo? Porque os três lados têm a mesma medida. Bom, se eu tenho um triângulo equilátero, né, a única coisa que eu preciso para poder calcular a área dele é a medida do lado, né, que aqui mede 4. Opa, falei que as medidas eram de centímetros? Esquece essa parte aqui, né? Tá tudo em metros. Então vamos lá. Tira os dados. 4 centímetros, eu que fiz errado a figura, tá? Considera centímetro aqui para não bagunçar. Caquinha na hora de fazer o slide. E eu quero a área, tá certo? Vou fazer os cálculos, escrevo a fórmula. A área é igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Como eu preciso da medida do lado, põe aqui, ó, 4 ao quadrado, certo? Tem essa potenciação aqui, ó, vou resolvê-la primeiro. 4 ao quadrado é 16, e agora não tem como fugir. O 16 e o 4 eu posso simplificar. 16 dividido por 4 é 4 vezes raiz de 3, né? Aí eu coloquei uma coisa, coloquei outra. Vamos trabalhar com centímetros, vai? Não vai mudar tanta coisa aqui. Centímetros quadrados. Ah, mas esse raiz de 3 aqui, você vai deixar indicado, tá? Você deixa ele indicado. Você só vai pegar a raiz de 3 como sendo 1, sei lá das quantas, se o exercício te pedir. Do contrário, pessoal, deixa assim indicado e sejamos felizes. Certinho? Então vamos lá, pessoal. Mais um exemplo agora. Ó. Calcule a medida do lado de um triângulo equilátero. Tá? Agora ele quer saber a medida do lado do triângulo equilátero, sabendo que sua área mede 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá certo? Então, por onde eu vou começar? Tirando os dados. Né? O que ele me falou?
que a área desse triângulo é 16 raiz de 3 centímetros quadrados e ele quer o lado, tá? O importante aqui, ó, é a gente lembrar que estamos falando do triângulo equilátero, tá bom? É isso que é importante a gente estar lembrando. Por quê? Sabendo que é triângulo equilátero, na hora que a gente for fazer os cálculos, a gente se lembra que para calcular a área de um triângulo equilátero, eu vou fazer lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, certo? Escrevi a fórmula, substituo os dados. A área, o exercício me deu, é 16 raiz de 3, certo? E o resto eu escrevo tudo igual. Olha só, no segundo membro eu tenho uma fração e no primeiro membro eu não tenho. Mas o que eu sei? Sei que quando eu não tenho denominador, é um denominador 1 que está escondidinho ali. E eu coloco esse denominador 1 para quê? Para poder fazer uma multiplicação em cruz. O 16 raiz de 3 vai pegar o 4 e o L quadrado raiz de 3 vai pegar o 1. Então, L quadrado vezes raiz de 3 vezes 1 manteve ele mesmo. 16 raiz de 3 vezes 4 está aqui. Estou fazendo bem passo a passo, tá? Para eu fazer essa multiplicação, eu lembro que 16 raiz de 3 é 16 vezes raiz de 3. E eu vou poder multiplicar os números que estão de fora da raiz. No caso, 16 e o 4. O raiz de 3, como não tem mais ninguém de raiz junto com ele, vai continuar ali, certo? Então, o que eu vou ter? 16 vezes 4 é 64, vezes raiz de 3, certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que deixar esse L quadrado isolado. Para eu isolar esse L quadrado, essa raiz de 3 vai passar para cá com a operação inversa, que é dividindo. Então, o 64 raiz de 3 já estava ali. O raiz de 3 foi ali para baixo, dividindo, certo? E agora? Se eu tenho raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, eu posso cortar. E aí o que vai sobrar para mim é que L ao quadrado igual a 64. Se está ao quadrado, lembra que você tira a raiz do outro lado. Raiz quadrada de 64 é 8. Como a área estava em centímetros, a medida do lado vai ser centímetros. Tá? Perdão, a área estava em centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora, uma aplicação extremamente importante do triângulo equilátero é para a gente encontrar a área do hexágono regular. Tá? Primeiramente, o que é um hexágono regular? O hexágono é um polígono que tem 6 lados. Tá? Então, um hexágono tem 6 lados. Mas a gente está falando do regular. O hexágono regular tem os lados de mesma medida. Tá? Então, qualquer polígono que a gente falar que é regular, todos os lados de mesma medida. Porque eu posso ter hexágono que não é regular. E aí, essa fórmula que a gente vai ver, né, esse caminho que a gente vai ver, não vai ser possível de utilizar. Tá? Mas a maior parte das vezes em exercício aqui do ensino médio, o que é pedido é o hexágono regular. Tudo bem? Então vamos ver o tal do hexágono regular. Olha ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, todos de mesma medida. Tá? Como tem todos a mesma medida, eu posso chamar eles todos de L. Tudo bem? Tá, e aí, o que eu vou fazer? Eu posso dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, todos iguaizinhos. Então, olha a figura aqui. Se eu puxar essa diagonal, dividi o hexágono. Vou puxar outra diagonal. Mais uma diagonal, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E esses triângulos são equiláteros. Então, este pedacinho aqui, ó, mede L, aqui mede L, 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 L e L, ou seja, triângulo equilátero, certo? Então, se eu pegar e abrir esse hexágono, olha o que eu vou obter. 6 triângulos equiláteros iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo?
Tá, e daí? Se eu achar a área de um desses triângulos, aqui, é só fazer vezes 6. Então, eu posso falar que a área do hexágono, vai ser 6 vezes, isso aqui para o hexágono regular, vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Então, olha que fácil. Se eu sei calcular a área do triângulo equilátero, né? A área do triângulo equilátero eu sei calcular. Né? Aquela fórmula que vocês viram, assustaram, mas vai ter que lembrar, né? L² vezes raiz de 3 dividido por 4. Achei a área de um desses carinhos aqui. Só multiplicar por 6 que eu encontro a área do hexágono, certo? Então, exemplo. Calcular a área do hexágono regular, cujo lado mede 8 centímetros. Dá uma pausinha no vídeo, tenta fazer, você vai ver que não é difícil. Depois que você tentar fazer, dá o play e acompanha a nossa resolução aqui, beleza? Vou esperar vocês. Pronto, já esperei. E aí, todo mundo conseguiu resolver? Vamos ver como é que vai fazer? Então, fazendo um esboço da situação para ficar mais fácil de se orientar, né? Tenho aqui um hexágono, né? Se ele é regular, todos os lados dele medem 8 centímetros, correto? O que eu sei do hexágono regular? Que se eu pegar e for traçando essas diagonais dele, eu divido ele em triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros para ser mais específico, não é? E aí o que eu tenho que fazer? Eu pego um desses triângulos equiláteros e calculo a área. Eu sei que todos esses triângulos equiláteros vão ter lado de 8 centímetros, não é? Então, calculando a área de um desses triângulos, olha que um problema, uma ideia que parecia difícil, ficou fácil. Eu sei calcular a área do triângulo equilátero, né? Tirando os dados para não ficar perdido, o lado, aqui na área não eu escrevi errado, tá? O lado é 8 centímetros, a área é o que eu quero, e eu lembro que eu tenho um triângulo equilátero, certo? Então, fazendo aqui os cálculos. No lugar, né, vamos escrever a fórmula da área do triângulo equilátero. No lugar da medida do lado, eu ponho que o lado é 8 centímetros e eu elevo ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 64, e não posso esquecer que esse 4 aqui está dividindo. O 64 eu vou dividir por 4, 16 raiz de 3 centímetros quadrados, que eu digitei errado de novo. Tá certo? Mas eu achei a área de apenas um triângulo, né? O que eu tenho que lembrar? Como o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros idênticos, nós multiplicamos por 6 o resultado obtido anteriormente. Então, ó, meu hexágono aqui dividido em 6 triângulos equiláteros, certo? Calculando a área do hexágono, eu vejo que ela é 6 vezes a área do triângulo equilátero. A gente até já tinha conversado sobre isso, não tinha? A área do triângulo equilátero é 16 raiz de 3, né? Se eu fizer 6 vezes 16, vai dar 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, por enquanto é só. Bons estudos a todos. Até mais.